Bom, o tema dessa noite é evangelização digital. Isso mesmo, evangelização digital. Como levar a mensagem de Cristo ao mundo online. Quantos estão conectados aqui? Diga amém. O irmão está on ou o irmão está off? O irmão está on, amém, glória a Deus. Abra a Bíblia em Mateus 28. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Feche seus olhos nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade aqui nesta noite. O Senhor primeiro ministrou a palavra ao meu coração, e agora estou compartilhando, Pai, com os meus irmãos aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho estudado. Sabemos que o Senhor irá passar por mim nessa noite, mas ao Senhor, ao teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que eu seja um canal, Pai, nessa noite para a comunidade da fé. Entregamos este momento da palavra em tuas mãos. Que o Senhor possa nos ajudar a expandir o nosso conhecimento, que possamos ser mais sábios, prudentes, e que essa palavra possa, Senhor, cair numa terra boa, uma terra que produz 30, 60, 90, 100 vezes mais. É o que te pedimos, que nessa noite aqui esteja repleta de almas, com corações sendo boas terras, preparadas, aradas, para receber a semente da eternidade, hoje e sempre, amém. Este texto, Mateus capítulo 28, a partir desse versículo, fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Essa é a terceira fase da jornada de um discípulo. Quantos são discípulos? Levanta a mão. Amém. Essa é a terceira fase da jornada de um discípulo. Mateus, quando que foi a primeira? Quando Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A primeira fase da jornada de um discípulo. Ele sai de pessoas comuns para iniciar uma jornada extraordinária e se tornar um discípulo de Jesus. Então ele sai de onde ele está e ele vai até Cristo para iniciar essa jornada. Então a primeira fase é essa, quando Jesus fala: vinde a mim. A segunda fase, ela inicia quando ele fala: vinde após mim, que é justamente o segue-me. Então a segunda fase da jornada de um discípulo é justamente essa: você seguir o seu mestre. Tem um ditado rabínico que eu acho muito interessante, que ele fala assim, cubra-se da poeira dos pés do seu mestre. Porque antigamente, aquelas sandálias, ou o pessoal andava até mesmo descalço, o pé já estava cascudo, e era muita terra. Então o discípulo ele tinha que ficar atento, com os olhos vidrados no seu mestre, vendo o gesto, como ora, como ele anda, como ele age. E o fato do discípulo estar tão próximo, querendo se aproximar, enxergar, ver o seu mestre, ele se cobria da poeira dos pés do seu mestre. E é justamente isso: segue-me.
Então, vinde a mim, a primeira fase dessa jornada, vinde após mim, o segue-me, e agora a terceira fase da jornada é a emancipação. É igual o pai e a mãe, depois que o filho fica de maior, fala: tô indo embora, vou alugar um barraco e vou morar sozinho, né? Aí ou seja, ide, vai, você está emancipado, porque um professor ou um mestre que ensina e prende, deixou de ser um mestre, deixou de ser um professor, deixou de ser um líder, porque na verdade nós estamos aqui para formar pessoas e emancipá-las para que elas vão mais longe e mais longe e mais longe, e assim o reino de Deus vai se espalhando na terra. Então esse processo do ide é muito importante, é a etapa da emancipação, ou seja, a terceira fase da jornada na vida de um discípulo. Então, quando a gente lê, Jesus aproximou, dizendo: toda a autoridade me foi dada, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então a promessa do Cristo é Ele estar presente em todos os momentos, principalmente nessa terceira fase da jornada de nós como discípulos de Jesus. Então a gente começou com esse texto. Agora, como aplicar esse texto ao mundo digital? Porque a gente fala do mundo físico, que é esse que estamos presentes aqui. Eu olho para você, se eu estiver perto de você, eu sinto a temperatura do seu corpo, eu consigo ouvir a sua voz, eu toco em você, você toca, nos afetamos. Então, o mundo físico conhecemos muito bem, mas será que esse texto também não se aplica ao mundo digital? Esse novo universo que foi criado através dos desktop, dos mobile, dos algoritmos. Porque quando a gente fala, né? Onde está 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei, né? Jesus fala isso. Será que o 2 ou 3 se aplica também a uma live? Será que é só 2 ou 3 presentes fisicamente? Ou 2 ou 3 presentes numa live? Ou numa chamada de vídeo? Ou numa ligação telefônica onde tem 4 pessoas conversando ao mesmo tempo e falando sobre Jesus? Ora, se Deus pode habitar o mundo físico e Deus pode habitar o mundo espiritual, por que Ele não poderia habitar esse novo universo, o mundo digital? Então nós devemos começar a pensar esse processo de migrar o evangelho para esse novo universo e começarmos a conquistar território levando o evangelho de Deus. No vídeo que eu divulguei, gente, aconteceu até um erro. Um erro. É o seguinte: eu achei que eu tinha patrocinado o vídeo que a gente fez. O Vlad, né, com essas técnicas, fez uma edição muito legal e a gente divulgou. Aí eu fui lá, inseri, coloquei público, coloquei 2 km de raio de distância aqui da Bougainville, vamos atingir o máximo de pessoas com esse vídeo, não sei o que. Aí beleza, aí eu tava achando estranho, engraçado, só deu 60 pessoas, o que tá acontecendo? Aqui prometeu 9.000 pessoas. Aí eu falei, essa plataforma tá me roubando. Só que na verdade eu que não tava sabendo mexer no negócio. Eu só tinha inserido fundos no Facebook, mas eu não tinha patrocinado, era nada. Aí quando faltava umas 3 horas antes de começar o culto, que eu descobri e fiz certo. Ou seja, aí o vídeo entrou em análise. Aí eu, meu Deus do céu. Ou seja, é muito provável que amanhã vocês vão receber um vídeo divulgando o culto de hoje. Mas, me perdoe, foi um erro meu. Eu não sei se... Eu acho que ele já passou da análise e já está aprovado e está circulando aí. Mas se amanhã você estiver mexendo no seu Facebook, no seu Instagram, e o algoritmo, por saber que você é cristão, curte páginas cristãs, indicar um vídeo, olha, terá culto às 20 horas na comunidade batista e não sei o que, não sei o que. Foi gente que fez, fica tranquilo, só deu um erro lá, então amanhã vocês possivelmente vão receber esse vídeo. Mas
Isso é o legal, porque estamos aprendendo. É um processo de aprendizagem. Vamos errar, vamos tropeçar, faz parte do aprendizado. Da mesma forma, quando a gente nasce, a gente começa a engatinhar, a gente começa a dar os primeiros passos, a gente começa a andar, falar, traduzir os códigos de linguagem, e a gente começa a entender como funciona o universo físico. E da mesma forma, tem pouco tempo que a igreja começou a se tornar de fato presente na internet. Isso começa quando? No final da década de 90, iniciando o ano 2000, já tinha uma presença muito grande de vídeos sendo transmitidos. Só que a igreja não tinha uma presença forte no mundo digital. Não tinha. Isso veio a partir de 2020, com a pandemia, o lockdown, ou seja, aquela maneira restritiva de controlar quantas pessoas vão no lugar. Você só vai se for realmente necessário fazer uma compra. Então a gente já não podia aglomerar muitas pessoas. Aí é o que a gente chama de isolamento social. Aí o que as igrejas, os líderes espirituais começaram a pensar? Poxa, vamos migrar para a internet para continuar pregando a palavra de Deus. Inclusive foi nessa época que eu abri o meu canal do YouTube também, viu, gente? Que eu lembro que eu dava muito estudo chamado, a gente tem um estudo aqui na igreja chamado Quem é Jesus? E foi nessa época que eu me senti impedido de aplicar o estudo presencialmente, que eu criei esse estudo, uma versão online no YouTube. Aí a partir daí que começou sim a minha jornada. Aí depois comecei a gravar vídeo, a gente começou a se profissionalizar um pouco mais, a ter edições melhores, e foi um trajeto. E hoje eu sou uma das milhares vozes que está no YouTube entregando conteúdo cristão. Nós seremos o contraponto de uma sociedade corrompida, de uma sociedade que configurou a mente para aceitar o pecado. Por isso que nós também devemos nos posicionar e começar a entregar um conteúdo de qualidade. Uma coisa que eu gostaria de falar é sobre como a internet ela mudou o funcionamento das mídias tradicionais. Por exemplo, antigamente a família toda reunia em frente a uma televisão para assistir o jornal das 20 horas, 8 da noite. Se não assistisse, passou, perdeu, só amanhã. Hoje está muito fácil, porque você paga uma plataforma de streaming e o que acontece? Você vai lá, assiste o jornal a hora que você quiser. Você contrata uma Netflix da vida, você vê o vídeo quantas vezes e a hora que você quiser o filme. E da mesma forma que a internet ela rompeu com essas mídias tradicionais, ela rompeu também com os limites da igreja. Por exemplo, se aqui caber 200 pessoas, o máximo que eu posso falar hoje é para 200 pessoas. O máximo. É até onde o som do alto-falante alcança. Esse é meu limite pregando hoje. Só que com a internet, meio que se perdeu a noção do tempo e do espaço. Tudo mudou. Porque hoje essa mesma mensagem ela está sendo transmitida ao vivo na internet. Tem pessoas que podem estar, membros que eram dessa igreja e hoje está na Inglaterra, hoje está em Portugal, e podem estar assistindo ao vivo. Ou melhor, o culto acabou e talvez o algoritmo está indicando essa mensagem para alguém na segunda-feira à noite, na quarta-feira de manhã. De alguma forma esse conteúdo se torna uma semente que vai introduzir o coração de alguém. Então vocês estão entendendo a importância de nós começarmos a entrar no meio digital para trazer luz, para revelar o evangelho? Isso é muito importante. Hoje, por exemplo,
ampliou a noção de tempo, porque o tempo flexibilizou. Então eu posso ver o jornal a qualquer hora que eu quiser. Eu não preciso parar para ver o jornal. Só que aconteceu duas coisas. Quem consome conteúdo está com menos tempo e quem produz conteúdo está com mais tempo. Vou explicar como que é isso. Depois que entrou redes sociais, entrou tudo isso, perdemos horas e horas. O Reels é infinito. Enquanto você estiver deslizando o dedo, tem vídeo para você assistir. E não acaba. É infinito aquilo. É atualizações e atualizações de conteúdo. Então, quem se coloca na posição de consumidor de conteúdo, cada vez está com menos tempo. Agora, quem se coloca na posição de produtor de conteúdo, começa a cada vez ter mais tempo. Vamos supor, você é uma professora de história. Aí o que você vai fazer? Eu vou fazer uma estocagem de conteúdo. No dia que eu for dar aula na faculdade, vou colocar uma câmera, me filmando. Depois eu peço um editor para fazer os recortes, colocar uma trilha sonora, fazer um negócio bonitinho, colocar legenda. Aí depois eu vou lá na internet e vendo esse conteúdo. Aulas de história para o Enem. Aí eu vou lá, coloco lá na Hotmart, faço lá R$20 o pacote com 10 aulas, R$40 o pacote com tantas aulas. Ou seja, a mulher fez uma estocagem de conteúdo. E chega um momento que, se o algoritmo impulsionar isso muito, várias pessoas vão comprar esse pacote e vai chegar um momento que ela vai ter a liberdade financeira dela. Por quê? Porque ela não precisa mais gerar conteúdo. O conteúdo já foi gravado. Aí agora ela tem tempo para curtir com a sua família. Então, quem se coloca na posição de consumir conteúdo, cada vez está com menos tempo. Quem coloca de produzir conteúdo, grava cursos. Irmão, você pode ter qualquer profissão. Você é engenheiro mecânico, aí você vai ensinar coisas de mecânica. Você é marceneiro, você vai gravar um curso, conteúdo com vídeos, e até você atingir a sua liberdade financeira e ter mais tempo para fazer as coisas. Então a internet está aí para te dar esse insight, esse gatilho, e te ajudar a remir o seu tempo, administrar o seu tempo com sabedoria, para você fazer o que realmente importa, que é cuidar da sua família, cultivar a sua espiritualidade, caminhar com Deus. Só que nós nos colocamos na postura e na posição de consumidores de conteúdo. Deita no sofá, estufa a barriguinha, um atrás do outro e não para. E quando se assusta, passou. Você viu lá nos dados do vídeo que eu coloquei? Mais de 5 bilhões de pessoas conectadas diariamente. E essas pessoas ficam em média 7 horas por dia. 7 horas? Eu pego só de vez em quando. Só que de vez em quando na hora de almoço. Está comendo e deslizando. Comendo, deslizando. Comendo e deslizando. Aí, meu amigo, é 1 hora, 30 minutos aqui. De grão em grão a galinha enche papo. É isso que acontece. Então, o tempo flexibilizou. Você vê o que quer, a hora que quer. Mas quem passou a consumir conteúdo cada vez está com menos tempo. E quem passou a produzir conteúdo de forma inteligente cada vez está com mais tempo. Então é a forma como você vai usar a ferramenta. Ok? E ela ampliou também a noção de espaço. Então tempo e espaço que a gente está falando. Porque hoje já não tem mais fronteiras. Eu estou falando aqui talvez, para 30, 40, 50 pessoas. Mas esse vídeo pode chegar em outros países, em outros lugares, ou às vezes o mesmo vídeo com 30, 40 pessoas, talvez tem 2.000 pessoas ouvindo essa mesma mensagem em outro lugar. Eu não consigo encher aqui com 2.000 pessoas, mas a internet é um espaço que cabe todas elas, e elas estão presencialmente. Elas não estão fisicamente, mas elas estão presentes. A não ser que dê um erro ali de transição, né? Aí dá um bug. Mas basicamente é isso. Então, e um dom que todos ganharam, né, com a internet, é o dom da voz. Porque na internet você fala o que você pensa. Na internet você fala o que você quer. Às vezes aquela pessoa que é tímida chega lá no Twitter
Eu detesto o mundo, não sei o que, e dispara. Eu não gosto do Atlético, eu não gosto do Cruzeiro, pra mim tudo não sei o que, a Osmaria vai com a outra, e fala. Mas por quê? A pessoa ganha coragem. Porque a pessoa tem uma dificuldade de criar um relacionamento interpessoal, comunicar pessoalmente com um ser humano, e ela prefere ter um mobile lá e ela digita o que ela quer. Mas é desse jeito. Então todos ganham voz quando se trata de internet. Então democratizou a informação. Todos podem chegar a gravar um history mostrando a sua vida. Bom, gente, estou lavando vasilha aqui, é a rotina de uma dona de casa, não sei o que é isso, que é aquilo. Todos têm voz. E você vai ter a sua audiência, o seu público, um punhado de primos, um punhado de colegas, a turma do colégio, do trabalho, e por aí vai. Então, aí a pergunta é: a internet é boa ou ruim? O que vocês acham? A internet é boa ou ruim? Eu vou te falar, depende. Como, né? Eu não sou advogado, mas como todo bom advogado diz, depende. Por exemplo, uma faca é boa ou ruim? Vocês aprenderam. Depende. Porque a faca nas mãos de uma mulher ou de um homem que saiba cozinhar, né? Porque a raça é terrível. Mas, brincadeira. Ou de um homem que sabe cozinhar, pode ser uma excelente ferramenta para produzir deliciosos pratos. Picar uma salada de fruta, uma salada, entendeu? Mas nas mãos de uma pessoa má, pode ser usada para ferir alguém. Sendo assim, a faca é neutra, mas ela te dá poder, ou de produzir um prato, ou de machucar alguém. Deixa eu te falar, uma arma, ela aperta o gatilho sozinha? Não. É um coração possuído pelo ódio que aperta o gatilho e mata alguém. Então, sendo assim, a internet é boa ou ruim? Depende. Depende de quem está usando. Porque, igual eu te falei, a internet dá o dom de voz a todos. Tolos, sábios, justos, injustos, santos e pecadores. Todos têm voz quando se diz internet, quando se diz redes sociais. E a minha pergunta: cresce a voz dos pecadores, cresce a voz dos corruptos, cresce a voz do mundo. E eu te faço uma pergunta: por que a sua voz não está lá para fazer a diferença? O seu post, o seu history pode ser a resposta de oração de alguém. Então, devemos começar a nos posicionar no mundo digital. O que devemos fazer, Mateus? Aprender a andar nesse mundo. Porque da mesma forma que eu vou ser julgado pelo que eu faço no mundo físico, eu também vou ser julgado por homens ou por Deus pelas coisas que eu faço no mundo digital. Pela intenção das minhas curtidas, pela intenção dos vídeos que eu assisto, pela intenção dos cliques, das mensagens enviadas nos direct. Então, devemos entender que, da mesma forma que somos julgados, observados no mundo físico, também somos julgados e observados no mundo digital. É um mundo que talvez estamos engatinhando, aprendendo a andar, tropeçando, mas vamos ali, aos trancos e barrancos, nos ajustamos até ficar firme. Bom, princípios para usar as redes sociais. Eu separei alguns princípios aqui. Aí, se você quiser abrir, pode abrir a Bíblia.
Se você não quiser, você pode só escutar também. Depois você pode anotar para estudar em casa. O primeiro é estabeleça limite de tempo, ok? 1 Coríntios 10, 23. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então é importante a gente estabelecer um limite. Eu não sei se todos aqui usam o Instagram, mas no Instagram tem lá um gráfico que mostra na configuração o tempo que você ficou na semana, o tempo que você ficou no dia, e para você metrificar, poxa, o que seria um tempo diário sadio para eu poder consumir conteúdos nas redes sociais? Conteúdos, claro, que edificam. O que seria ideal? O que seria? Então você começa a metrificar. Aí você fala, poxa, eu ficava 2 horas por semana, 3 horas. Agora eu vou ficar só 2 horas. Eu vou controlar. E quando eu entrar, eu vou entrar de forma intencional, propositiva, para postar conteúdo que edifica. Eu não vou, deixa eu ver o que tem para hoje. Ó, vai entrando. Aí aparece tudo. Aí diabo, chegou a mostradinho, tô aqui, vamos embora. É desse jeito. Então, a primeira coisa que precisamos estabelecer é um limite de tempo e propósito para quando acessarmos as plataformas. Porque a maioria das pessoas, quando acessa as redes sociais, elas não estão no modo espírito, né? A maioria está no modo carne. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando você está ativado no modo carne, o modo carne sabota o modo espírito. Aí você começa a curtir, começa a salvar, começa a fazer um monte de coisa que o espírito está olhando. Bonito, hein? E quando você está no espírito, o espírito começa a sabotar a carne. Você fala, nossa, isso aqui eu não posso ver, isso aqui eu vou excluir, não vou seguir mais tal pessoa e não sei o quê. Aí você começa a sabotar a carne. Aí depois quando você entra no modo carne, você volta tudo de novo. Aí fica aquele ciclo. Então, quando você entrar nas redes sociais, primeira coisa, Deus me dê sabedoria, ativa o modo espírito e faça o que você tem que fazer. Simples assim. Vamos lá. Segunda coisa, faxina do ambiente digital. Colossenses 3,17. Colossenses 3,17 diz assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A primeira coisa que a gente precisa fazer, como um segundo passo, como um segundo princípio para usar as redes sociais, é uma faxina no ambiente digital. Então, por exemplo, se você posta fotos com roupas impróprias, delete. Se você posta vídeos, músicas com legendas de duplo sentido, delete. Aí você vai limpando e dando uma faxina no seu perfil. Porque é igual eu te falo, a maioria das vezes quando a gente entra nessas plataformas, a gente não ora antes, a gente não busca Deus. Então a gente não está no modo espírito, a maioria das vezes está no modo carne. Então a gente costuma fazer algumas coisas por impulso. E a Bíblia fala que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Então o coração é desesperado por se corromper.
Então eu devo começar a avaliar a minha postura no mundo digital e fazer essa faxina. Mas lembrando, não é o Mateus, Alexandre, que vai te convencer de nada, meu querido. Eu não estou ditando regras aqui. Quem tem que te convencer é o Espírito Santo. Porque em vão também é você fazer para pagar de honesta, para pagar de santo, para pagar de santa, mas o coração não está naquilo. Então tem que haver sim uma conversão no coração para que você faça, não porque o Mateus pediu, não porque a religião te manda, não porque tem uma cartilha de pode e não pode, é porque o Espírito Santo te convenceu. É diferente. Então a segunda é fazer essa faxina. E olha que lindo. Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome de Jesus. Quando você posta, ai Senhor, para ti, claque. Lógico que não. Mas olha que legal. Eu vi uma história que eu achei muito bonita. O seguinte: o cara, ele cavava buraco para a prefeitura. Aí ele subia no caminhão, ia lá, cavava as valetas, picareta, boca de lobo, tudo aquilo. E no final ele apoiava o braço assim na boca de lobo, nas ferramentas dele, e ficava olhando. Aí os caras perguntou: por que você fica olhando depois você ficava um buraco? Aí os caras chamavam ele de tatu. Ele falava assim: eu fico conversando com Deus. Aí ele: e o que você fala com Deus? Eu fico olhando para o buraco que eu fiz e falo: é Deus, pode ter igual, mas melhor não tem não. Por que ele fala isso? Porque ele não só cavou um buraco, ele estava prestando um culto a Deus. Então ele deixou de ser um simples cavador de buraco, porque ele começou a dar sentido espiritual para aquilo que ele estava fazendo. Simples assim. Eu não estou só postando. Eu quero dar sentido espiritual ao que eu estou fazendo. Eu quero fazer isso como se fosse um culto ao Senhor, e não um culto a mim mesmo, e não um culto à minha vaidade, e não um culto aos meus interesses. É um culto ao Senhor. Então deva haver santidade. Número 3. Terceiro princípio para a gente usar as redes sociais. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem alguma versão que diz um pouco diferente? Então o que você tem que fazer aqui? Revisar quem você segue. Porque tem muitos perfis no Instagram que estão sexualizados, dando amostra grátis para a turminha, tipo isso, amostra grátis. E tem perfis que ostentam, são os influenciadores da vida. Os caras alugam um carro de luxo, porque não tem condição de comprar um, estão lá dirigindo, tem vida mais barata, mas não presta não. Tem aquelas frases de efeito. Aí são os influenciadores ostentando uma vida de luxo. Mas gente, isso gera inveja em muita gente, e a Bíblia fala que a inveja apodrece os ossos. Aí você segue um cara que te estimula a inveja, sendo que ele está te estimulando a inveja pelo que ele nem tem. Aí é pior de tudo. Então é bom fazer uma revisão em quem a gente segue, para a gente ir deletando, excluindo. Mas é primo, é parente.
Dane-se. O que importa é a sua santidade, irmão. É isso que a gente tem que pensar. Aí você vai se corromper porque você está apegado emocionalmente, tem um vínculo de dependência emocional com uma pessoa que te corrompe. Então é importante a gente fazer a limpa. Ah, Mateus, mas a gente não tem que pregar para o mundo, que não sei o que, influenciar gerações e não sei o que? Tem, claro. Mas antes disso, você tem que cuidar de si. Se tem algo que está te levando para baixo, se teu olho direito te faz pecar, o quê? E o lance? Então, se tem perfis que estimulam ao pecado, seja por ser perfis sexualizados, seja por ser perfis que ostentam, aí você fica olhando, nossa, minha vida é uma merda, viu? A vida desse cara é bem melhor que a minha, olha. Moleque de 17 anos dirigindo uma Porsche. É tipo isso, a gente fica indignado. Eu tô trabalhando igual doido de 8. Eu mal consegui comprar um Uno. Você tá louco, irmão? Tem algo errado aqui. Esse cara tá vendendo droga. A gente pensa essas coisas. Sério, então você começa a ter uma raiva, uma inveja da pessoa. Isso não é bom, não. Deleta esses perfis aí. Se você está lá com uma finalidade de modelar um influenciador, modelar coisa boa, viu? Não é modelar coisa ruim, não. Tudo bem, mas se aquilo te faz mal, corte. Se não te faz mal, você gosta de ver, você ri, dá gargalhada, deixa. Mas desde que não te faça mal. Porque a gente está falando para a gente cultivar uma vida espiritual. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. As más amizades, os maus comportamentos, aquilo que você assiste, aquilo que você vê, vai te corrompendo aos poucos. As janelas que começam a corromper sua alma são os olhos, os ouvidos, vai entrando nos sentidos e vai te corrompendo. E aos poucos você está igual um gari existencial. Tudo que a lixo está pegando e trazendo para dentro do seu caminhão. Não, mas não é nada contra a profissão. Meu sogro trabalhou muitos anos e digno, uma profissão digna. Eu só estou usando como metáfora, viu, gente? Só daqui a pouco os caras fazem um recorte. Ele é contra caminhoneiro, contra gari, não sei o quê. Hoje tá, a internet tá. Eles vão me cancelar desse jeito. Vamos lá. Então, o terceiro princípio é revisar quem você segue. Se aquilo te estimula ao erro, pessoas que zombam da fé. Às vezes tem um cara lá falando que Jesus nunca existe, não. Adão e Eva foi um conto inventado pelos povos sumérios, não sei o quê, e começa a falar um monte de coisa. Aí você entra lá, o defensor da fé. Seu mentiroso, que não sei o quê. Jesus existe sim, ele é real. Experimenta pra você ver, seu trouxa. Aí o cara começa aí o cara começa a ficar enfesado e começa a xingar. Ou seja, perfis que zombam da fé também estimulam o pecado. Aí você começa a ficar irritado. Então o que a gente tem que fazer? Deletar. Sem culpa nem desculpa. Corta. Às vezes você segue alguém que parece de boa. Do nada o cara faz uma postagem que se fala, nossa, que desnecessário, irmão. Precisava disso não. Aí é um carro passando, atropelando um cara, voltando e tal. Deleta. Estimulando violência. Segue isso não. Tá, o outro princípio, a gente falou do terceiro, né? Agora o quarto, Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Lembra do Tatu? O cavador de buraco da prefeitura? Então, tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então, poste com propósito.
Seja intencional. Você viu uma lagartixa, se gostou, tira uma foto dela e coloca, olha que linda a obra de Deus. Você já parou para observar em sua volta? Só isso, irmão. Manda. Aprova lá e deixa o trem rolar. É isso aí. Entendeu? Poste, seja intencional na publicação. Comece a revelar o Cristo através das suas postagens. Então, poste com propósito. Vamos lá. Quinto, 2 Coríntios 3:3. Segundo Coríntios 3:3 diz assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O quinto princípio aqui é o seguinte: a autenticidade é o evangelho vivido. O apóstolo Paulo fala que nós somos cartas, nós estamos sendo lidos pela humanidade. Às vezes a pessoa nunca vai tocar numa Bíblia, mas você é a carta que ela vai ler. E se o Cristo se manifestar através de você, ela vai ter contato com o evangelho através do seu comportamento. Eu não sei se é o Francisco de Assis que ele fala: pregue o tempo todo. Se possível, use as palavras. Então você é uma carta que o mundo está lendo o tempo todo. Por isso é importante você ser autêntico. Perfeito ninguém é, irmão. A gente dá bola fora sim. Então, se for postar alguma coisa, poste quem você é. Não invente um personagem. Olá galera, Matheus Alexandre na área, estamos aí e tal. E vai postando. Gente, hoje eu bati o carro. E o guarda me parou e me multou porque atravessei o sinal. Então foi mal pelo péssimo exemplo aí, viu galera? Então vamos seguir aí. Pronto. Você mostrou que você falha, você mostrou que você erra. Aí depois no outro dia, galera, tô custando, mas tô lendo a Bíblia aqui com muito esforço. Hoje foi mais um dia que eu consegui ler a Bíblia. Galera, passei o dia inteiro, não falei um A com Deus, que vergonha. Seja sincero. Nós precisamos de heróis que sangram, heróis verdadeiros, não os heróis da Marvel, que tudo perfeito, não acontece nada, os caras sempre vencem. Eu gosto do Jack Chan, o cara bate, mas também apanha pra caramba. Já viu o filme do Jack Chan? Nossa, leva a cadeirada. Então, é verdadeiro, é autêntico. Poste, fale das suas dificuldades nas redes sociais, fale de como Deus falou com você. Não, gente, eu vi uma borboleta e vi uma mensagem inteira na minha cabeça. Deus falou comigo através de uma borboleta. Aí Deus falou comigo através de uma lagarta. E pronto, e vai conectando com gente e revelando Deus. É assim, sendo autêntico, porque a autenticidade é o evangelho vivido. Sexto, Gálatas 6:8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Então, quando você permite que outros perfis, outras pessoas semeiem na sua carne, da sua carne você vai colher corrupção. Agora, se você permite que outros perfis semeiem conteúdo de vida, aí você está semeando no seu espírito. Então, da mesma forma que você semeia, você recebe
sementes. Na rede social, assim, você é um semeador na era digital, mas também você é uma terra, porque o tempo todo você está sendo bombardeado por sementes. Agora, se essa semente é para sua carne, da carne você colherá a corrupção, e você cada dia vai se tornar mais corrompido. Então, vamos nos posicionar para semear no espírito da vida das pessoas, para que elas possam ter a eternidade. Então, vamos seguir perfis que edifica, postar versículos bíblicos, colocar vídeos da sua reflexão com Deus, falar da palavra de Deus. É simples assim. Seja uma terra que receba conteúdo, semente que edifica, e seja um semeador da era digital que posta conteúdos que também edificam. Aí sim você está contribuindo. Agora vamos falar sobre o cuidado com as armadilhas digitais. A primeira armadilha, infelizmente, é a bolha digital. O que seria a bolha digital? É o eco da própria voz. Você já percebeu que quando você navega, parece que o mundo todo está falando o que você quer? Você pensa, eu estou precisando comprar uma escada, rapaz, para subir aquela laje. Você abre, Shopee, escada articulada de tantos degraus, não sei o quê. Você gosta de uma banda de rock, e quando você abre o YouTube, a primeira é a banda de rock que você gosta. Por quê? As plataformas, elas ganham dinheiro pela sua atenção. Então o que eles querem fazer? Melhorar a experiência do usuário. Toda vez que você entra, acessa um site, faz isso, faz aquilo, o algoritmo está te assistindo. Ah, ele gosta de meme de cachorrinho, mano, olha. Uai, do nada o cara pulou para uma banda gospel, de reggae, e o algoritmo está assistindo, porque o algoritmo está aprendendo com você, para quando você entrar, ele te sugerir tudo aquilo que você gosta, para você cada vez ficar mais tempo na plataforma. Então o algoritmo é esse passo a passo que foi criado, de conjunto de dados que fica te observando. Aí um robozinho fica te observando tudo que você faz, para quando você entrar, ele melhorar a sua experiência como usuário e você ficar preso naquela plataforma. Porque se você estiver preso lá, o que acontece? Você vê a propaganda da Magazine, você vê a propaganda do não sei o que, você vê que são as empresas que pagam as plataformas para anunciar, porque hoje a moeda mais cara da era digital é a sua atenção. Então tem grandes empresas pagando caro para ter sua atenção. E o que acontece nesse mundo digital? Você entra numa bolha, fica tudo enviesado. Se você é de esquerda, quando você abre a página de notícias, só notícia de esquerda que te favorece. Se você é de direita, quando você abre a página de notícias, só notícia da direita que te favorece. Nada é contra você. É igual você já ouviu falar do mito do Narciso? O cara olha no espelho das águas e se apaixona por ele mesmo. Aí o cara olha pro desktop, nossa, vou te dar um beijo. Você é igual a eu. É tipo isso. Ele fica apaixonado. Por isso que cada vez as pessoas gostam de ficar nos mobiles, porque parece que os mobiles sabem o que ela gosta. Das coisas boas às coisas ruins. Então é como se fosse um eco da própria voz. Aí a pessoa fica enviesada numa bolha. E sabe como é que você rompe essa bolha? Tendo educação digital. Que é o meu esforço hoje é propor isso para vocês. Se você estiver na internet, deixa o seu algoritmo doido, deixa ele confuso, não vai tudo aquilo que você gosta não. Se você é de esquerda, começa a ouvir o discurso da direita. Se você é de direita, começa a ouvir o discurso da esquerda. Não aceito não. Você está enviesado, você está dentro da bolha. Você é cristão? Ouça palestra de ateus. Tem um bom que eu indico, Leandro Carnal, muito bom. Se você é de humanas, ouve um pouco de exatas. Começa a contrariar tudo aquilo que você pensa, para você não ser alguém preso dentro de uma bolha, mas ser um formador de opinião. Porque aí você só não vai concordar com aquilo que você segue.
Porque o dia quando aparecer... Por isso que as pessoas preferem dialogar com as máquinas do que com seres humanos. Porque seres humanos discordam, seres humanos expressam raiva. Mas ali no Twitch, todo mundo concorda comigo. E quem não concorda, a gente cancela, bloqueia. Por isso que você tem que se colocar à prova. Ouça argumentos que discordam de você para você construir a sua opinião e não ficar enviesado, limitado ou preso numa bolha onde todos concordam com você. E é como se você vivesse numa casa que ao invés de estar pintada, ela está forrada de espelho. Você está contemplando a si mesmo. E quando você abre a internet é isso que acontece. Você contempla a si mesmo. Tudo que está ali foi preparado perfeitamente para você. Se o algoritmo se pudesse manifestar de uma forma humanoide, né? Parecer aquele rosto, seria a sua face. Igual o Zord do... Nossa, agora eu fui longe, viu? Do Power Ranger. Alguém lembra do Zordon do Power Ranger? Parecia aquele tubo de energia, aí aparecia aquele rosto lá e conversava com os Power Rangers, aquela consciência energizada naquele tubo. Vocês se lembram? Você vai não. É tipo o algoritmo em forma humanoide falando: ô Mateus, eu sei o que você gosta, só me pedir aí que eu te dou. Você quer ver meme de gatinho? Você quer ver banda de rock? Você quer ver história? Até aquilo que ninguém sabe e que quando você está sozinho você faz, eu sei. Você quer aquilo, eu também te dou. O algoritmo está sendo configurado a partir dos seus desejos e por isso que ele é a sua cara. Temos que tomar cuidado, senão a gente fica enviesado na bolha digital. E a forma de romper a bolha digital é justamente isso: começar a se colocar à prova. Vá contra aquilo que você, igual eu te falei, você é cristão, ouça argumentos de ateu. Você é ateu, ouça argumentos de cristão. Você é de direita, ouça argumentos da esquerda. E pare de se enviesar, ficar, não, eu só tenho um lado. Aí vira aquela conversa binária: eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou crente, você é ateu. Gente, Deus é muito mais do que isso. Deus quer que a gente seja formador de opinião. Vamos lá. Segunda armadilha é a pornografia, que é o veneno disfarçado de prazer. A pornografia é como se fosse um espelho quebrado. Ela mostra pedaços distorcidos do amor. Aí o que ela faz com você? Ela começa a te viciar em desejos sem compromisso. Você começa a ter desejo, mas sem compromisso. É o que eles falam de casual. 1 Coríntios 6,18. Vamos ver o que diz. Primeiro Coríntios 6,18 diz o seguinte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Uma pessoa que ela começa a se viciar em pornografia, a mente dela fica pornificada, ela vê o pornô em tudo quanto é lugar. Às vezes uma irmã vira para um rapaz, dá um sorriso porque ela é gentil, e o cara já acha que é um convite. Às vezes a irmã gosta de usar uma roupa que mostra um pouquinho o braço, e o cara acha que a irmã está sensualizando, ela está querendo alguma coisa. E vice-versa. Então você vê que a mente da pessoa fica tão pornificada que ela vê sexo em tudo e começa a sexualizar as coisas. Então a gente tem que tomar cuidado que nas redes sociais, na internet, está cheio dessas coisas. Por isso que a gente tem que fazer aquela faxina, aquela limpeza do ambiente digital, justamente para a gente receber menos indicações a esse respeito, para que eu comece a ter um autocontrole. E qual que é o melhor remédio para uma mente que está pornificada? Devocional, oração e discipulado. Comece a praticar devocional,
começa a orar mais e começa a discipular e ser discipulado. Gente, ninguém é perfeito. Cada olhinho que eu estou olhando aqui, ó, tem as suas falhas. Uns é numa área, outros é em outra, porque se fosse perfeito nem estaria aqui, né? Esses anjinhos corrompidos. É isso aí. Então, só que o que acontece? O que eu quero dizer para vocês? O fato de eu estar pregando aqui, gente, não quer dizer que também eu sou perfeito. Antes de Deus revelar essa mensagem para vocês através de mim, Ele revelou para mim. Tem muita coisa aqui que eu preciso mudar. E eu estou no mesmo barco que vocês. Porque o primeiro plano da salvação é o quê? Aceitou Jesus, começou a caminhada, agora a gente está numa jornada de santificação até Nova Jerusalém. Então não ache que crente A é melhor do que crente B, crente D é melhor que crente E, não. Estamos no mesmo barco. Uns têm dificuldade, não conseguem controlar, come demais. Outros não conseguem controlar os olhos, vê até demais. Uns não conseguem controlar o ouvido, ouve demais. Uns falam demais, a língua não para dentro da boca. Cada um tem suas dificuldades. E todos devem ser respeitados, porque cada um tem o seu tempo. E quem está fazendo a jornada de santificação é o Espírito Santo, e não é o Mateus. Por isso que eu não posso me posicionar como juiz existencial e começar a emitir sentença. Jeremias, tu vai para o inferno, irmão. Essa vida de pecado Deus não gosta. Não. Eu devo falar, não, irmão, eu tenho as minhas também, viu? Eu oro por você, você ora por mim. Bora. É a caminhada, é a jornada. E talvez leve uma vida inteira para você se desprender de algo. Se levou 20 anos para você construir um vício, você acha que com uma oração, num único dia, numa sexta-feira dos milagres, vai sair? Talvez leve 20 anos para você desconstruir aquilo que você construiu ao longo dos 20 anos. É uma jornada. E Deus sabe da dificuldade de cada pessoa. Vamos lá. Terceira armadilha digital. Golpes financeiros. Tá cheio. É o tigrinho, é a cobrinha. O tigre tá ficando gordo. Não, sério. Esses são os laços da ganância. Vamos lá, 1 Timóteo 6,10. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, ou seja, nesse desejo exagerado, intenso, se desviaram da fé. Assim mesmo se atormentaram com muitas dores. É o laço, é a armadilha da ganância. Não é Satanás que está te tentando, não. É a sua própria cobiça, como diz o apóstolo Tiago. É o seu desejo de ganhar na loto e do dia para a noite prosperar. Eu vou ajudar meu irmão, eu vou ajudar minha tia, eu vou ajudar. Aí começa a fazer promessa, porque ele acha que Deus vai olhar assim: nossa, que coração bondoso, eu vou ajudar ele mesmo. Aí o cara está crente. Deus vai ver a generosidade, modesta origem, generosidade do coração, e eu vou abençoar esse cara, que ele vai abençoar muita gente. Meu filho, depois que ganha, a conversa muda. A conversa muda, porque o coração é enganoso. Então, promessa de riqueza fácil na internet, fuja. Sorteios duvidosos, fuja. Influenciadores da ostentação, fuja. Tem muito golpe financeiro aí. Nem tudo que reluz é ouro. Já ouviu falar dessa frase? É dos antigos. Eu não sou tão antigo não, mas aprendi com meu avô, viu? Nem tudo que reluz é ouro.
O tigrinho é tipo uma pirita. Vocês sabem o que é pirita? Pirita é uma pedra que ela tem um brilho metálico, meio ouro, meio dourado. E quando o garimpeiro que é inexperiente, amador, quando ele está lá, ele acha que é ouro, fica feliz, empolgado, pega e vai lá. Aí por isso que ela é chamada ouro de tolo. Porque não é ouro, não tem o valor. Então o tigrinho é como se fosse a pirita, é o ouro do tolo. O cara fica, não, o tigrinho vai lançar a carta, vou ser contemplado. E o tigrinho está engordando lá. Mas é desse jeito que funciona. Então a gente tem que tomar cuidado. Gente, eu já entrei num tal de Orion. Eu ia xingar. Aquela desgrama me arrancou 900 conto. A minha ganância, querendo ganhar dinheiro fácil. Entrei na pirâmide. Aí teve uma época que teve a Telex Free. Teve uma época que teve... É uma pirâmide atrás da outra. Não entra que os que entrar agora vai faturar e não sei o que e tal. É o multinível e não sei o que é isso. E se não, rapaz, proposta de lucros altos, rápidos, sem muito esforço, golpe financeiro. Tá cheio de armadilhas assim no mundo digital. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, dicas para vocês e 2 desafios. Aí a gente encerra. Lembrando, gente, que a ideia dessa mensagem é justamente dar a vocês ferramentas para vocês começarem a se posicionar no meio digital e ser a voz de Deus nesse universo. É igual eu falei no vídeo. A internet pode ser até virtual, mas o poder de Deus é real. E o poder de Deus pode ser transmitido através de mim. Vamos lá. A primeira dica é para o Instagram. O Instagram, a gente pode usar ele como o evangelho em forma de imagens. Então, quem tem um Instagram aí, uma das formas de você comunicar e se posicionar como evangelista é fazer reels com versículos e músicas cristãs. Eu estava até conversando com meu amigo, ele fazia muito isso. O meu novo sócio aí que tá rindo para mim. O que a pessoa faz? Você cria um videozinho. Hoje tem plataformas, aplicativos, né, CapCut, que te ajuda a fazer muito fácil. Coloca um trecho bíblico, uma referência e coloca uma música. Às vezes tem alguém que só está precisando ouvir aquilo, uma música, e lê um versículo bíblico para falar, nossa, eu tenho que voltar para os caminhos. Então um Reels com um versículo e uma música cristã é algo simples. Se você não sabe fazer isso, crie um history com perguntas interativas. Por exemplo, abre uma caixa de perguntas no seu próprio history e coloca lá qual é a sua maior dúvida sobre Deus. E deixa as pessoas interagir. Se ninguém interagir, tudo bem, valeu a tentativa. Depois, você acredita em milagre? Começa a colocar perguntas para gerar uma interação. Ou seja, vai ser um momento que você vai gerar um conteúdo interrogativo, onde pessoas vão começar a participar e se envolver com assuntos espirituais. É uma forma de se posicionar nas redes sociais levando o evangelho. Outra usar o espaço para dar testemunhos. Você grava um history e falando, gente, hoje está tendo muita inteligência artificial gravando coisas, conteúdos dos personagens bíblicos em primeira pessoa. Você vai fazer quase igual aquilo. Gente, você tá louco, quase foi atropelado por um ônibus ali, mas Deus me livrou. Show, laço de Satanás, é nóis. Pronto, já mandou lá, deu seu testemunho. É mais ou menos assim. Começa, pode parecer bobo, gente, mas isso engaja, isso gera movimento. E é uma forma da gente entrar nesse universo digital e começar a semear a palavra. Quem tem aqui TikTok? Ninguém? Gente, mentir é pecado, viu? Mas tá bom. Tem algumas pessoas que levantou a mão aqui, ó. O TikTok, o que dá muito certo hoje para você conseguir atingir o maior número de pessoas com a mensagem
é vídeos curtos. Então, por exemplo, você contar testemunhos em 1 minuto é muito legal. Então tem muitas pessoas que podem ver o seu testemunho em 1 minuto de vídeo e, nossa, cara, interessante. Isso fez sentido para mim. Criar vídeos com respostas bíblicas. E tem tendências que você pode usar. Como é que chama? É trend? É isso, né? Acho que é trends, que são algumas tendências. Só que toma cuidado, gente. Tem umas tendências que é perigosa, então só fica esperto. No YouTube, eu tenho um canal no YouTube, aí eu gravo estudos bíblicos, eu faço recortes de pregação minha. Essa pregação aqui, talvez ela gere uns 10 recortes, eu coloco lá. E tem pessoas que entram, que eu nem conheço, não sei de onde é, fala, nossa, eu estava precisando ouvir isso. Igual, a última mensagem que eu preguei foi Coração Adolescente, vocês lembram? Quem estava aqui? Coração Adolescente, como lidar com os dilemas da juventude. Teve uma moça que era líder de jovens e adolescentes, e ela estava com muita dificuldade, e ela falou que aquela mensagem deu insights para ela trabalhar com os jovens e adolescentes da igreja dela. Olha que legal, você gerando conteúdo e agregando na vida de pessoas. Tem pessoas que às vezes você que é músico, compõe uma música, grava e coloca no YouTube, a pessoa, nossa, essa música mudou aqui, me deu um insight aqui que eu estava precisando. Então, gente, pode parecer bobo, mas não é. Respostas apologéticas, recortes de pregação e estudos bíblicos. Tem o pastor da nossa igreja, todo mundo conhece como Beto, mas o nome dele é Carlos Prates. Ele gravou um vídeo pro meu canal, falando sobre a mente, tudo tal. Nossa, a quantidade de pessoas que mandou assim, eu estava com depressão. Essa mensagem me deu uma nova perspectiva de vida. Eu tô enferma, eu tô com fibromialgia, e me pediu o número de telefone dele para tratar com ele. Aí eu passava o número do WhatsApp para ele entrar em contato com ela. Então, assim, são pessoas do Ceará, pessoas de outros lugares, outros estados, outros países. Ligou um cara lá do México, ele é brasileiro, claro, né? Senão eu não sabia nem falar. Ligou um cara lá do México, entrou em contato comigo, pediu e iniciou um tratamento terapêutico. Então você percebe como que pode ajudar pessoas. A gente precisa acreditar nessas ferramentas que Deus nos deu. E o WhatsApp e Telegram. O WhatsApp e o Telegram você pode usar, criar grupos e postar estudos semanais. Você pode criar devocionais curtos, mandar áudio com orações, áudios falando testemunhos, com devocionais. Se alguém é líder aqui, líder de dança, líder de teatro, líder de alguma coisa, crie um grupo. Semanalmente, uma vez por semana, alimente aquele grupo com mensagens. Olha, gente, vamos ler aqui o texto tal. Eu aprendi nesse texto isso e isso. Espero que essa mensagem reflita no seu coração. Pronto. Agora, 2 desafios. Estenda as mãos para o alto e fala assim: eu assumo o compromisso. Vocês estão dando tiro no próprio pé, viu? Brincadeira. Eu assumo o compromisso de fazer esse desafio acontecer. Amém ou não amém? O primeiro desafio que eu quero propor para vocês estimular vocês a começar a mexer nas redes sociais com essa finalidade, e não como um portfólio de fotos suas, coisas suas pessoais. Não, usar como uma ferramenta de evangelização. Você vai postar durante 7 dias, todos os dias, algo evangelístico. Seja um versículo, seja um texto, seja um áudio, ou seja uma postagem que você viu que, nossa, fez sentido para mim, vai fazer sentido para outras pessoas. Aí durante 7 dias, partindo vamos começar a segunda, e todo mundo que postar e entrar nesse desafio, vocês podem marcar a Diplomacy. Diplomacy é o Instagram da juventude. Tá, depois eu passo para vocês, o nome é em inglês que a gente é chique, né? Tô brincando. É diplomacy.jcbb. Aí você pode postar, marcar a gente, que a gente vai repostar também no da juventude.
Aí pode ser um versículo bíblico, pode ser você lendo um versículo bíblico, você fazendo uma oração, que seja com a finalidade evangelística, ok? Vocês se comprometeram, eu estou de olho em vocês. Segundo, durante um mês, a bio do seu perfil, onde você coloca solteira, discípula serva de Judá e não sei o que, onde você coloca os seus, estudante de direitos, corretor de imóveis, esse perfil que você coloca as coisas pessoais, você vai tirar tudo que é seu e você vai colocar um versículo bíblico que fala no seu coração. Durante um mês, você vai colocar um versículo, toda segunda você vai colocar um versículo diferente. Então vão ser 4 segundas. Na segunda agora você vai colocar um versículo, você tira tudo que fala sobre você e coloca um versículo bíblico. Na outra segunda você vai colocar um outro versículo, na outra segunda outro versículo, durante um mês. É somente esses 2 desafios. Porque quando a pessoa entrar, quando os jovenzinhos entrar no perfil da menina solteira, e ao invés de ler o perfil lá, solteira, serva de Judá e não sei o que, ler essas coisas, vai ler lá, purificai de vossas imundícias. O cara vai sumir na hora, entendeu? Se o cara tiver mal intencionado, já vai sumir. Mas é isso aí, ó. É para dar um choque de realidade nos mal intencionados e edificar aqueles que querem ser edificados. Amém? Então, durante 7 dias, postando coisas evangelísticas no Instagram, no post, no Insta, em qualquer lugar que você quiser. E durante um mês, toda segunda você renova e troca coloca um versículo bíblico que mexe com você. Amém?